Bom, a bexiga humana, ela tem esse aspecto. Na verdade, as suas paredes normalmente elas ficam coladas e ocluindo a sua cavidade interna. À medida então que a urina vai se acumulando no seu interior, essas paredes então vão se descolando e o seu volume vai aumentando. Ela fica localizada por trás da sínfise púbica dos ossos púbicos, da parte púbica dos ossos pélvicos, na parede abdominal anterior. E os ureteres, eles passam por baixo e por trás dela e se abrem nessa região mais inferior da bexiga, que é o chamado colo da bexiga. Nessa região internamente, nós podemos observar uma parte triangular, uma estrutura de aspecto triangular, que é delimitado por três orifícios, dois orifícios mais superiores posteriores e um orifício anterior mais inferior. Os dois orifícios posteriores são os orifícios dos ureteres e o orifício anterior inferior é o orifício interno da uretra. Então a urina chega na bexiga pelos orifícios dos ureteres e sai da bexiga pelo orifício da uretra. A sua mucosa interna ela é totalmente pregueada e à medida que ela vai se enchendo, essas pregueações vão se desfazendo, ela vai se tornando lisa. Ela é envolta por um músculo que, ao se contrair, faz exatamente a expulsão da urina do seu interior. Esse músculo é chamado de músculo detrusor. Quando ele se contrai, então ele elimina a urina pela uretra e da uretra, então, essa urina sai e vai para o meio externo através do mecanismo da micção. E aqui então, ao analisar as pelvis masculina e feminina, a gente então já pode observar o que eu falei no início, que é o dimorfismo sexual. Na pelve masculina, que a gente observa aqui, nós temos por trás da sínfise púbica a bexiga, por baixo da bexiga a próstata, que é uma glândula que faz parte do sistema genital masculino. E por trás da bexiga fica a parte terminal do intestino grosso, que é o cólon sigmoide, o reto e o canal anal. Essa região externa da pelve é chamada de períneo. E o períneo ele apresenta duas divisões, uma parte anterior, onde ficam os órgãos urinários, as vias urinárias externas e as vias genitais externas, chamada de segmento urogenital, e uma parte posterior chamada de segmento anal, onde fica a abertura do canal anal. No períneo masculino, nós encontramos anteriormente o pênis, que é o órgão copulador masculino, por trás dele a bolsa escrotal contendo os testículos e a primeira porção das vias espermáticas. A uretra masculina, ela começa aqui no colo da bexiga, passa pela próstata, depois atravessa os músculos do períneo, do diafragma pélvico, e depois penetra no corpo esponjoso do pênis, até se abrir através do ósseo externo da uretra masculina ao nível da glande do pênis. Então a uretra masculina ela é dividida em três porções. Nós temos a porção prostática, a porção membranosa e a porção esponjosa. Ela também faz o fluxo tanto do material espermático, que vem dos testículos, como também da urina que é excretada pela bexiga. Esse fluxo ele não é concomitante, não é simultâneo. Existe uma musculatura
que são os esfíncteres da uretra, tanto interno como externo, que fazem com que não haja concomitância da urina com o material espermático, ou seja, não há concomitância da micção com a ejaculação. Então, funcionalmente, a uretra masculina, ela funciona tanto como via excretora urinária, também como via espermática. E é mais longa, tem mais ou menos em média 10 centímetros de comprimento. Já no caso da pelve feminina, nós podemos observar aqui os órgãos genitais internos femininos que se interpõem entre a bexiga e a parte terminal do intestino grosso. A sínfise púbica, por trás dela a bexiga, e entre a bexiga e o reto ficam o útero, as tubas uterinas e os ovários. Do útero sai o canal vaginal, que se abre na parte externa do períneo, enquanto que anteriormente sai a uretra feminina, que também perfura os músculos do períneo e se abre também na região urogenital do períneo feminino. Na região posterior, que é a região anal, fica o orifício do canal anal. Na região urogenital feminina ficam os órgãos genitais femininos externos, chamados de vulva, onde nós temos os lábios maiores, os lábios menores, o vestíbulo vaginal com as duas aberturas, a abertura anterior, que é o ósteo externo da uretra feminina, e a abertura posterior, que é o ósteo externo do canal vaginal. A gente observa então aqui que, diferente do corpo masculino, no corpo feminino não existe concomitância das vias genitais com as vias excretoras urinárias. Não há comunicação da uretra com o canal vaginal. E a uretra masculina, a uretra feminina, consequentemente, ela tem um trajeto mais curto, em torno de 3 a 4 centímetros, porque ela caminha apenas do colo da bexiga feminina até a região do períneo, dissociada do canal vaginal, ou seja, dissociada das vias genitais. A uretra feminina também não apresenta aquelas 3 divisões que nós encontramos na uretra masculina, é mais curta e também não apresenta concomitância com as vias genitais. E é isso, pessoal, que a gente tinha para transmitir para vocês sobre o sistema urinário.